Olá, seja muito bem-vindo aqui nessa discussão, muito bem-vinda. Uma discussão que estamos trazendo uma série aqui nas minhas redes sociais sobre uma série apresentada internacional, inclusive um reality show que no Brasil recebe o nome de Casamento às Cegas Brasil. Inclusive, na nossa primeira temporada apresentada aqui, trouxemos como um bate-papo interativo um questionamento se realmente existe amor às cegas? É possível isso surgir, acontecer? Se você não conferiu, vale a pena ir lá conferir. Hoje, a nossa temática, a nossa discussão é outra. E eu quero você aqui nessa interação comigo. Para o nosso momento de hoje, a questão a ser colocada é: há um limite na influência materna no comportamento de um filho? Será que até que ponto que uma mãe pode e deve influenciar na resposta de um filho numa relação a dois? Por que essa temática? Na experiência desse reality show no Brasil, temos um casal que inclusive foi motivo de muitas discussões. A Verônica Brito e o Will. Os dois se conheceram, se apaixonaram, se declararam, aceitaram o noivado, viveram um romance. Depois juntos ali por 30 dias convivendo no relacionamento, vivendo o seu dia a dia, a sua prática, conhecendo as famílias um dos outros. E tudo parecia evoluir para um resultado final positivo, mas teve uma surpresa não muito boa, pelo menos para a Verônica. Embora o dia a dia das gravações e na relação demonstrava que os dois estavam a fim de fazer aquilo acontecer, estavam a fim de que no altar um diria sim para o outro, no último momento, enquanto a Verônica Brito disse o sim para o Will, a resposta dele foi uma negativa, dizendo um não para ela ali diante do altar. Depois das cenas exibidas, de todo o reality show mostrado, a gente viu a mãe do Will declarando com todas as letras de que ela influenciou 100% a decisão do filho. Já no dia a dia, ali na convivência um com o outro, em que tiveram a oportunidade de conhecer as famílias, a Verônica já percebeu, quando receberam a família do Will no apartamento, que algo ficou um pouco diferente. O Will ficou um pouco mudado. Mas como os dois tinham uma relação muito franca, uma conversa muito sincera, e tiveram várias oportunidades de falar sobre o sim ou o não na hora do altar, ela simplesmente ficou muito tranquila, porque todas as outras sequências na conversa levavam para que os dois estavam na condição de apaixonados, da condição de respeitar e, mais do que isso, admirar o outro, na condição de que queriam mesmo levar à frente aquela relação, fazer acontecer. Na hora do altar, o Will fala não para a Verônica. Bom, isso traz para discussão porque é algo que a gente percebe muito presente na nossa sociedade, porque no reality show ficou muito visível como alguém muda de ideia não porque não quer investir, não quer fazer acontecer, mas porque ficou, como a própria mãe falou, 100% influenciada por uma opinião materna. Então a questão que eu quero colocar aqui não é que numa relação os pais não devem ser ouvidos, não é que não é importante a opinião dos pais, muito antes pelo contrário. Mas a questão é: vocês conhecem algum relacionamento a dois? Conhecem experiências de famílias que muitas vezes têm dificuldades sérias porque a mãe ou o pai influenciam demais a relação do dia a dia do casal? Será que isso existe? Com que frequência que isso existe? Você que está me ouvindo agora, conhece alguém que vive assim? Bom, até que ponto, quando o Will, que estava preparado para dizer um sim, e numa última conversa com a mãe, antes de ir para o altar, mudou completamente de ideia, até que ponto que isso foi um medo? Até que ponto que isso é obediência? Ou até que ponto que isso é falta de senso crítico? E uma outra questão que foi muito colocada em discussão é: como que fica a Verônica nessa história? Tiveram todo um tempo de conversa, de possibilidade de serem francos, de falar o que pensavam, de se organizar e de se preparar para o momento ali, ela vestida de noiva, ela que se maquiou, ela que estava plena e linda e pronta para ouvir um sim diante de tanta conversa que eles tiveram. De repente, vem um não com uma atitude não esperada.
Como que fica a outra pessoa numa situação como essa? Se você estivesse no lugar da Verônica, o que você acharia de uma pessoa como o Will na sua frente? Quando vamos ouvir a Verônica em suas redes pós-programa, ela fala para a gente que ficou muito claro e muito evidente o quanto a mãe influenciou na decisão do filho. Mas ela também nos lembrou que o Will é um homem adulto e que, por ser adulto, ele tinha todas as condições de tomar uma decisão. Mas deixou claro para todo mundo também que ela estava cuidando da sua saúde psicológica e que, de certa forma, estava grata por se ver livre, se ver numa situação de livramento do quanto a sua vida conjugal seria prejudicada na frente pela capacidade da influência da mãe sobre o filho, sem respeitar a opinião, o próprio senso crítico e o desenvolvimento que cada um tem para suas decisões e a sua maturidade na vida. Então, neste olhar da doutora Soraya sobre o reality show Casamento às Cegas, e que a gente está trazendo aqui nesse episódio a questão do Will e da Verônica, o papel da sogra foi amplamente discutido. E aí eu quero trazer essa discussão com você. Eu fiquei pensando, tentando elaborar alguma piada que envolva sogro, ou alguma música, ainda que com brincadeirinha, que fala sobre sogro, mas você acredita que eu não consegui descobrir nenhuma? Quero até te perguntar aqui, você conhece alguma piada com o sogro? Porque com sogras a gente tem demais. Ou música, seja com brincadeirinhas ou elogiando o sogro? Se você tiver, me manda aqui, porque eu faço questão de divulgar aqui nas minhas redes, combinado? Mas e aí, como que é essa questão da sogra? Olha só, a gente pode elaborar aqui alguns tipos de sogra, vamos assim dizer. A gente tem aquela sogra que é boazinha, que realmente recebe bem o genro ou a nora, que cuida direitinho. A gente brinca assim que quando chega, basta o genro buzinar que ela já abre o portão, que faz a melhor alimentação, que cuida bem e é bem resolvida e tá tudo bem. Ok, vamos começar por essa com saldo positivo. Mas a gente tem alguns papéis de sogra, alguns tipos que realmente dificultam e atrapalham uma relação. Eu vou tentar elaborar algumas aqui. Vamos lá. Aquela sogra que aparentemente é boazinha, mas que aproveita a oportunidade que está lá dentro da intimidade do casal e na hora faz questão de emitir e posicionar-se, às vezes até desfavorável à relação dos dois, mas o que importa é a opinião dela. Pode ser? Aquela sogra que aparentemente também é boazinha, mas não deixa de ser uma competidora. Vamos colocar um exemplo clássico que, por exemplo, ela está sempre fazendo uma comparação entre ela e a filha na conquista do genro. E às vezes deixa até a filha em situação assim, como assim? Mas está o tempo todo sendo competidora. Você conhece algum tipo de situação parecida? Vamos pegar uma outra classificação de sogra. Aquela sogra que ela está sempre observando tudo e que você nunca sabe realmente qual vai ser a reação dela. Aquela sogra que esquece que o filho ou a filha cresceram, que a gente cria os filhos para o mundo e que mesmo casando não perde a oportunidade de estar o tempo todo querendo controlar a vida do filho e da filha e automaticamente da família, nora, genro, filhos, enfim. A gente pode lembrar também daquela sogra que faz questão de toda vez que encontra a família lembrar o quanto a vida dela foi sofrida para criar os filhos. É como se uma conta que não pagasse nunca, né? O tempo todo tá fazendo questão de lembrar como foi sofrido e agora vive sozinha, enfim. Deixe-me ver, será que eu esqueci mais algum tipo de sogra? Você conhece algum desse tipo de sogra que eu falei aqui agora? Tem algum que eu esqueci que você quer acrescentar aqui para mim? Bom, fato é que quem vive com sogras ou sogros que não ajudam e que muito atrapalham, eu tenho uma boa dica para você. Se você quer aprender a lidar com isso, qual a saída? Ou você que está no namoro, no relacionamento e já percebe que vai mais ou menos nesse ritmo, eu tenho um convite para te fazer. Olha só, o nosso próximo episódio, que nós vamos estar trazendo a discussão aqui, eu vou estar justamente entrevistando uma psicóloga, ela que é especialista em relacionamento,
para tirar todas as nossas dúvidas e nos nortear, mostrar o caminho para uma relação saudável e feliz da família ali, centro lá e todos os familiares ao redor. Lógico que você não pode ficar de fora. Te aguardo então na próxima cena. Aproveito para fazer o convite de você compartilhar esse nosso bate-papo hoje e lembrar, lógico, se você ainda não se inscreveu no meu canal, corre e inscreva agora para você acompanhar tudinho e não ficar de fora. E eu quero perguntar diretamente para você. Você mesmo. Até que ponto devemos nos permitir ser influenciado? Escreva aqui para mim e eu estou aguardando você no nosso próximo episódio. Até!